Olá, gente, bem-vindo ao nosso bate-papo sobre história. Sou o professor Júlio César e eu vou conversar um pouquinho com vocês rapidamente sobre o conflito que estamos tendo agora no Oriente Médio entre os Estados Unidos e o Irã. E nesse bate-papo eu quero falar sobre duas coisas. Primeiro, a questão da guerra em si, né? Por que se faz a guerra? Como que a história me ajuda a pensar os momentos em que as nações, né, os governos, entraram em conflito beligerante? E o segundo é responder algumas questões que a gente tem visto surgir nas redes sociais sobre o fato de ter ou não uma terceira guerra surgindo aí, uma terceira guerra mundial. Vamos lá. Em primeiro lugar, a guerra, ela necessariamente não é boa nem ruim. E eu explico por que isso acontece. A guerra tem um fator histórico que às vezes é muito importante para uma nação e às vezes até vantajoso produzir a guerra. A história tem mostrado que tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra Mundial, ambas aí no século XX, foram importantes ali num certo momento para as nações que lutavam por espaço, por recursos e sobretudo por uma economia que estava ficando cada vez mais globalizada e cada vez mais sendo disputada entre os países industrializados. A questão é que a guerra também ela é um dos motores propulsores aí da economia. Em muitos casos, fazer guerra, como os Estados Unidos obviamente sempre faz ao invadir o Oriente Médio, Primeira Guerra do Golfo, Segunda Guerra do Golfo e outras, elas movimentam milhões, movimentam uma economia e movimentam também a velha indústria ou o velho processo de industrialização. Entretanto, esse antigo processo de industrialização está cada vez mais em queda, cada vez mais decadente. E isso mesmo explica a eleição de Trump agora por essa classe, por esse grupo de pessoas que perdeu o seu emprego, que faz parte aí da velha indústria, que são formados por americanos, brancos, homens, todos, maioria deles protestantes, que têm saudade do tempo áureo em que as indústrias eram que ditavam o ritmo de crescimento do país. Foi esse saudosismo que fez com que Trump assumisse o poder. Mas o momento dele agora, para que no último dia 3 ele tenha matado, né, o comandante militar Qasem Soleimani no Iraque, não é necessariamente a questão econômica. Aliás, os Estados Unidos, de certa forma, conseguiu se recuperar da crise econômica que vinha passando. Mas a questão não é econômica, mas é política. No caso dele, o que ele parece que tem procurado fazer e que os críticos, né, têm mostrado é justamente o apoio político. Em vistas da reeleição agora, ele precisa criar um inimigo comum, um inimigo público da sociedade americana que seja comum, que desperte o medo. Despertando o medo, ele desperta as paixões, manipula as massas e consegue a sua reeleição. Bom, do outro lado nós temos o Iraque. E o Iraque, nesse impasse de responder à altura o ataque que sofreu em casa. Bom, em primeiro lugar, o Iraque não tem uma força tão potente assim para fazer frente aos Estados Unidos. Agora, por outro lado, é bem verdade que ele vai fazer de tudo, como já começou as suas sanções, agora na região do Iraque, onde tentou ali manifestar a vontade de expulsar as tropas americanas que estão lá. É preciso responder e, ao responder, ele também usa do mesmo artifício de um inimigo externo, de um inimigo comum, de um inimigo poderoso, do qual ele nutre um ódio e vai então levantar-se contra ele e unir o seu país no sentido de direcionar aí um ataque. Bom, essa é a primeira parte que eu estou falando para vocês sobre as razões do conflito. A segunda, uma questão também interessante é você pensar quem ganha com isso. E aí você pode pensar que nesse momento, declarar uma guerra ou atacar aí um general iraquiano pode parecer burrice. Bom, realmente a guerra é uma tolice, mas não é um ato burro no sentido de impensado. Existe toda uma lógica por trás, uma lógica de guerra, uma lógica comercial e uma lógica política que faz com que Trump possa fazer o que ele fez ali, fazendo esse ataque na casa dos iraquianos. Com certeza ele tem seus motivos e esses motivos são políticos, eles podem parecer tolos, mas não são.
Haverá uma terceira guerra mundial? Como a história pode nos ajudar a pensar isso? À luz da história, como nós vemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, nós vimos ali os conflitos entre nações beligerantes que tomaram partido de um lado ou de outro. O alinhamento das nações de um lado ou de outro na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, que culminou depois com a Guerra Fria. De um lado sendo dirigido pelos Estados Unidos, representando o capitalismo, e do outro lado pela União Soviética, direcionando ali o socialismo e o mundo dividido em dois blocos. A questão é que essa divisão já não existe mais. E ao não existir mais essa divisão, não há motivos para haver uma guerra global, uma guerra mundial. Mesmo porque cada vez mais a guerra, os espaços de guerra se fragmentaram. Hobsbawm nos ajuda a falar sobre isso, dizendo que nós vivemos agora no tempo da guerra total e não de uma guerra mundial. A diferença é que na guerra mundial países tomavam partido, entravam de um lado e lutavam contra si. A diferença é que agora nós vivemos a guerra total, onde a guerra em todos os lugares, em todos os espaços, em todos os ambientes, em todos os momentos. Guerra contra o terror, guerra contra o narcotráfico, guerra contra as milícias, guerra contra a corrupção. Portanto, a guerra hoje ela é tão generalizada que é impossível que você canalize forças para que ela seja numa escala global entre 2 países ou 5 países. Portanto, é muito difícil que hoje em dia nós passemos por uma terceira guerra mundial. Um outro motivo para que isso não aconteça é por causa da questão do próprio capitalismo. Hoje, para o capitalismo monopolista, que já não existe mais, mas para o capitalismo financeiro, que vive de ações, que vive não mais da produção, mas vive agora da questão dos bancos, dos lucros dos bancos, do dinheiro que gera dinheiro, é inviável que uma guerra possa dar lucro. Pelo contrário, a guerra desestabiliza a bolsa, a guerra traz incertezas, a guerra mexe com a economia e isso é tudo que agora o capitalismo não quer. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Esse foi o Papo com História. Eu sou o professor Júlio César. Eu espero que você tenha gostado e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. A gente tem preparado material interessante para a gente ver como é que conversar sobre história faz bem. Até a próxima.